O TH Entrevista dessa semana convidou o advogado Kleber Santos, que é vice-presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Alagoas. Nós convidamos o Kleber para falar sobre como que fica a situação do trabalhador a partir de 2021. Teve toda essa questão do aumento do desemprego, um ano de pandemia, as medidas provisórias do governo federal, que diminuiu a carga horária, diminuiu o salário. Explica para a gente, Kleber, o que é que o trabalhador pode esperar a partir do dia 1º de janeiro de 2021? Tayane, a primeira expectativa que o trabalhador vai ter, e logicamente a primeira certeza, é que a partir de 1º de janeiro de 2021 não terá mais o bem. E o que é o bem? É o benefício emergencial de preservação de emprego e renda, que foi estabelecido pelo governo federal, desde a medida provisória 927, que caducou, fez parte também da medida provisória 936, que foi convertida na Lei 14.020 de 2020, tá? E esse benefício ele correspondia à contraprestação do governo naquelas situações em que acontecia a redução proporcional de jornada e salário e nos casos de suspensão do contrato de trabalho. Então, a partir de janeiro, desaparece a figura do benefício emergencial para preservação de emprego e renda e, caso as empresas queiram fazer qualquer acordo nesse sentido, esse acordo passará obrigatoriamente por uma negociação com o sindicato daquela categoria. Até então, o sindicato não era nem acionado, né? Nas medidas provisórias 927 e 936, inclusive foi um caso que chegou até o Supremo Tribunal Federal, houve uma discussão, principalmente a partir de uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que previa a negociação com o sindicato para a redução da jornada e para a suspensão do contrato de trabalho. No entanto, naquele momento, o STF decidiu que não havia necessidade da anuência do sindicato para esse tipo de acordo, tá? Mas era preciso e permaneceu a obrigação de comunicar, de enviar aos sindicatos todos os acordos individuais de redução de jornada e de salário e de suspensão do contrato de trabalho, permaneceu a obrigação de todos serem enviados para o sindicato. O que o governo federal poderia ter feito para que a pandemia não tivesse interferido tanto, né, na vida do trabalhador brasileiro? O governo federal poderia ter feito como outros países do mundo afora fizeram, que foi uma participação maior do governo federal no apoio às empresas. Então, se nós compararmos, mesmo aqui um país como a Argentina, que está aqui ao nosso lado, a Argentina deu um apoio financeiro muito maior às empresas, no sentido de que garantiu que as empresas não pagariam nada de impostos, não pagariam salário, ou seja, o governo da Argentina assumiu 100% dos salários das empresas, enquanto que no nosso governo, o governo de Bolsonaro, que é um governo destruidor de empregos, ele simplesmente foi estabelecer como sendo o teto desse benefício o limite do seguro-desemprego, que é um dos mais baixos que tem, ou seja, nessa complementação que acontecia, o trabalhador brasileiro sempre saía perdendo, porque ele não tinha o seu salário de forma integral no momento em que ele estava mais precisando dessa renda, que é quando ele estava em casa, tendo um aumento na sua conta de energia, um aumento na sua conta de água, um aumento até nas suas despesas com alimentação. O trabalhador que se sente diretamente atingido por todas essas medidas do governo, o que é que a Justiça do Trabalho pode fazer por ele? Olha, o que é que nós temos percebido com relação aos acordos para redução de jornada de trabalho e salário? No nosso caso aqui em Alagoas, nós tivemos, por exemplo, no setor das escolas particulares, muitas escolas que, apesar de terem feito o acordo, elas não cumpriram com a parte dela na contrapartida. Ou seja, ela fazia um acordo de redução de 70%, portanto, o trabalhador, no caso o professor, receberia 70% por parte do governo federal e 30% dela.
Nem esses 30% algumas empresas, algumas escolas chegaram a pagar. Então, neste caso, o sindicato foi acionado, recebeu denúncia e o sindicato irá acionar essas escolas na justiça. Então, o papel que tem a Justiça do Trabalho hoje é o papel exatamente de responder às demandas que são ajuizadas pelos sindicatos, porque é nos sindicatos que acabam estourando todas essas questões referentes ao não cumprimento dos acordos, mesmo estando previsto na lei e na medida provisória. Simplificando para o trabalhador que está vendo a gente agora, como é que ele deve agir com o seu contratante, com o seu patrão, a partir de janeiro de 2021? Bom, ele deve aguardar que as atividades retornem à sua normalidade, ou seja, a empresa não pode mais fazer por iniciativa própria, nem por acordo individual com o trabalhador, nenhum tipo de redução de jornada de trabalho e salário. Então, a primeira coisa é ficar de olho nisso, tá? Se a empresa estiver propondo alguma situação dessa, procurar o sindicato da sua categoria, porque o sindicato irá, por meio do seu departamento jurídico, orientar esse trabalhador a como agir, a como enfrentar esse tipo de assédio que pode estar sendo praticado pelas empresas. Kleber, com relação à vacina, o trabalhador deve se sentir seguro para voltar ao trabalho normal, mesmo antes de ser imunizado? Olha, Tayane, com relação à vacina, nós temos percebido que o mundo inteiro já tomou providências e já está vacinando, principalmente os seus trabalhadores dos setores essenciais, setores de saúde, segurança, motorista de ônibus, ou seja, aqueles setores que são essenciais e vitais para o funcionamento da sociedade. No nosso país, o governo federal colocou 1.000 obstáculos para que as vacinas fossem aprovadas e nós ainda não iniciamos, então estamos atrasados nesse processo de vacinação, principalmente para os trabalhadores que estão na linha de frente da Covid, que são os trabalhadores da saúde, os trabalhadores dos serviços essenciais, bancários, principalmente os bancários da Caixa Econômica Federal, que estão que estão pagando o benefício assistencial estabelecido pelo governo. Tá? Então, esses trabalhadores, principalmente, eles precisam de imediato serem vacinados. Tá? Após esse grupo de trabalhadores, nós teremos que, logicamente, pensarmos na vacinação da população economicamente ativa, que são as pessoas que estão ocupadas e que estão trabalhando. É essencial que, para que essas pessoas voltem a trabalhar, que nós tenhamos a vacina, que eles possam ser devidamente vacinados, para que possam cumprir com tranquilidade a sua jornada de trabalho e não ter no seu trabalho mais um ambiente de propagação da Covid-19, enfim, um ambiente que não lhe transmita a segurança para que ele possa retornar para o seu lar com tranquilidade. E para encerrar a nossa entrevista, o senhor acha que tem algo importante para ser dito para o trabalhador que passou por esse ano tão difícil que foi 2020? Olha, a mensagem que nós deixamos para o trabalhador nesse momento é dizer o seguinte, né? Participe do seu sindicato, lute com o seu sindicato, porque apesar de nós termos visto que a reforma trabalhista procurou tirar o sindicato de dentro das empresas, afastar o sindicato de dentro das empresas, procurou enfraquecer os sindicatos, tirando dele a sua principal fonte de renda, que era a contribuição sindical obrigatória, que era um dia de trabalho por ano de cada trabalhador. Apesar de ter feito tudo isso, os sindicatos permaneceram, inclusive até se fortaleceram nessa luta. Então, os sindicatos estão vivos, estão ativos e estão abertos para que os trabalhadores busquem nesse sindicato o seu apoio para enfrentar esta situação. Joia, nós conversamos com o advogado Kleber Santos e esse foi o TH Entrevista dessa semana.